Olá, turma! Eu vim fazer a explicação da correção da trilha 6 sobre ligações covalentes, que foi uma atividade realizada por vocês na atividade 4. Então, eu venho fazer a correção dessas questões, certo? Lembram? A primeira pergunta foi a seguinte: por que não conseguimos remover a gordura dos pratos somente com água? A gente sabe que é necessário utilizar o detergente para remover a gordura dos utensílios. Então, a composição da gordura dos óleos é bem diferente da água. Então, isso é que impede que eles se misturem. As moléculas da água são consideradas polares, já as gorduras e óleos são consideradas apolares. Assim, a água não consegue dissolver as gorduras e arrastá-las. Então, o que é molécula polar? São aquelas moléculas formadas por átomos com polo positivo e negativo, né, com carga positiva, elétrica positiva e negativa, que acontece com a água. Já as moléculas apolares, que é o que acontece com as gorduras e os óleos, são aqueles átomos com a mesma carga elétrica. Então, ou é negativa ou é positiva. Então, por causa dessa incompatibilidade de carga elétrica, é que das suas moléculas, é que esses elementos, essas substâncias não se misturam. A outra pergunta: a ligação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio, do H2O, para formar água é da mesma natureza que a ligação entre o átomo de cloro e o átomo de sódio para formar o sal de cozinha, o cloreto de sódio? Lembro que eu já falei nas explicações anteriores sobre a formação do sal de cozinha, que é a junção do cloro e do sódio. Aí por que são da mesma natureza ou não? A resposta é que não são da mesma natureza. A ligação entre o cloro e o sódio, como vocês lembram anteriormente, resulta numa ligação iônica. A ligação iônica é o quê? É quando um átomo doa um elétron para o outro, Quando numa reação química um átomo doa um elétron para o outro. É assim que aconteceu aqui, onde o sódio doou aqui, na sua camada de valência, lembra da explicação? Doou um elétron aqui para o cloro e o cloro ficou com 8 elétrons na sua camada de valência, lembra? E aí, essa é uma ligação entre um metal e um halogênio. Já que a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, temos aqui, na imagem, o átomo do oxigênio, que possui quantos elétrons aqui? 6 elétrons, na sua camada aqui, na sua última camada, e 2 átomos aqui de hidrogênio, e cada um com um elétron, na camada de valência. Então, temos um átomo aqui de oxigênio e 2 de hidrogênio. Então, o átomo de oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência, como eu disse. Portanto, são necessários mais 2 elétrons para que se atinja a estabilidade eletrônica. Lembram da regra do octeto? Que é necessário 8 elétrons na camada de valência dos átomos. Então, o hidrogênio possui apenas um elétron na camada. Então, há o compartilhamento de elétrons entre o oxigênio e os hidrogênios. Aí aqui, depois da reação, da junção desse um átomo de oxigênio e desses 2 átomos de hidrogênio, ocorre aqui, a reação para que se ocorra a existência da água aqui. Então, o hidrogênio, esses 2 átomos de hidrogênio, eles compartilham esse elétron. Então, aqui é diferente da ligação iônica, que um elemento doa o elétron para o outro, já aqui eles compartilham. Todo mundo aqui usa esses elementos aqui, usam esse mesmo elétron para que ocorra a reação. A outra pergunta: qual é a diferença entre compostos iônicos e compostos moleculares? Então, na ligação iônica, como eu disse,
a transferência completa de um ou mais elétrons de um átomo para outro, aqui como na imagem mostra, ó, uma substância, né, um elemento doa um elétron para o outro. Já os compostos moleculares são aqueles que possuem somente ligações covalentes entre seus átomos. Então, na ligação covalente, a transferência de elétrons nunca é completa, pois estes são compartilhados. Então, aqui, ó, como na imagem representa aqui, eles compartilham. Então, eles usam o mesmo elétron, certo? Outra pergunta. Por que alguns materiais conduzem corrente elétrica e outros não? Então, materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior com grande facilidade são chamados de condutores. Então, esses materiais possuem uma grande quantidade de elétrons livres. Então, as partículas lá dos átomos que conduzem energia e eletricidade são aí os elétrons, como os próprios nomes já dizem, né? Como o próprio nome já diz. Então, esses materiais são chamados de condutores, porque esses elétrons ali estão em movimento. Já os materiais chamados isolantes são aqueles que oferecem grande oposição à passagem de cargas elétricas. Então, ali é impossibilitado que essa energia passe ali. Então, aqueles elétrons eles ficam mais comportados ali, mais paradinhos. Então, nesses materiais, os elétrons encontram-se, de modo geral, fortemente ligados aos núcleos atômicos e, por isso, não são facilmente conduzidos. Então, nos materiais isolantes, essas partículas, os elétrons que conduzem energia, eles ficam ali mais paradinhos, mais comportadinhos, mais ligados ali ao núcleo. Já os outros, dos materiais condutores, esses elétrons ficam ali, ó, em movimento, ali, conduzindo a essa energia, certo? Aqui o exemplo aqui da imagem, ó, do cloreto de sódio, né, do sal de cozinha. Ele, no estado sólido, aqui é a representação, ó, das suas partículas. Então, ali os elétrons, eles ficam ali, ó, mais juntinhos, mais comportadinhos, ó, quietinhos ali. Já quando esse sal de cozinha está no estado líquido, ó, aqui, ó, numa temperatura acima de 801 graus Celsius, essas partículas, ó, os elétrons ali, eles já ficam mais em movimento, ó, fica mais afastado ali, conduzindo melhor a energia. E aqui tem o exemplo também da molécula do açúcar. Aqui, essas partículas também, os elétrons ali ficam bem comportadinhos ali, bem paradinhos, então dificulta essa condutibilidade da energia, das cargas elétricas, certo? E aqui a outra pergunta, o que existe em comum nessas três substâncias? Aqui foram dadas lá as imagens para vocês observarem, né? Aqui temos a água na primeira imagem, açúcar na segunda imagem e o gás cloro na terceira imagem. Então, ambas compartilham elétrons na sua ligação química. Então, ou seja, elas são substâncias moleculares que realizam ligação covalente e não conduzem corrente elétrica. Então, o que tem de em comum entre essas três substâncias é o tipo de ligação que elas fazem, né? Que é a ligação covalente, que as substâncias das suas fórmulas moleculares, todas elas compartilham aí essa partícula aí, o elétron, certo? Aqui temos as fórmulas delas, né? Qual é a fórmula estrutural e molecular para cada uma delas. Então, aqui temos, ó, a fórmula estrutural e a fórmula molecular de cada uma dessas substâncias, onde é possível observar que os elétrons são compartilhados. E aí, respondendo à pergunta da atividade passada, da atividade 5, né, uma pergunta que foi lançada para vocês a partir da análise de um vídeo, né, de uma experiência química da lâmpada. Por que a água com sal conduz a eletricidade e a água pura não? Então foi feita uma experiência, um experimento químico, onde um fio, né, de energia
foi colocado dentro de um copo com água pura e a lâmpada não acendeu. Depois foi colocado num copo com água e sal e a lâmpada acendeu, né? Então era para vocês explicarem por que é que isso aconteceu. Então, o sal é um composto iônico, né? No qual dissolvido em água torna-se um condutor de eletricidade. Então, o sal no estado sólido, né? No estado que a gente usa ali naquele formato normal dele, ele não conduz eletricidade. Já quando ele está em contato com a água, quando ele é dissolvido em água, ele conduz eletricidade. Então, os materiais condutores são aqueles onde os elétrons, né, assim como eu falei anteriormente, os elétrons são o quê? As partículas que conduzem energia estão em constante movimento, né? Estão ali em movimento naquela ligação. Então, por isso que essa energia é conduzida. Já a água pura é um composto molecular, onde os elétrons encontram-se ligados e não fazem essa condução de energia. Os elétrons não conduzem energia nesse composto molecular, nessa ligação covalente, certo? Espero que vocês tenham compreendido a explicação e que tenham relembrado aí os conteúdos sobre ligação iônica e ligação covalente, tá certo? Até a próxima aula.